Assim como todas as ciências, a matemática acompanha a tecnologia. Aliás, podemos dizer que a tecnologia depende da matemática. Um dos meios tecnológicos que está completamente ligado à matemática é a informática. Além de depender de cálculos matemáticos, a informática auxilia na resolução destes cálculos. Exemplo disso é o programa Excel da Microsoft, que nos disponibiliza vários recursos na resolução de alguns aspectos de cálculo. Através do Excel, podemos criar tabelas de valores para funções do primeiro grau e gerar a partir daí seus gráficos. Esses gráficos nos ajudarão a estudar o comportamento dessas funções quando se mudam seus coeficientes. Veremos como os coeficientes de uma função do primeiro grau influenciam na construção destes gráficos. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ver juntos funções do primeiro grau. Nós já vimos o conceito de função e como funciona para obtermos o domínio e a imagem dessa função e para verificarmos se realmente vai ser função ou não. Hoje vamos ver uma função muito particular e o nome que nós vamos dar a ela é função do primeiro grau. Vamos ver agora um pouco a respeito de como tudo isso que nós estamos aprendendo agora começou. Diofanto tem o seu nome ligado à cidade que foi o maior centro de atividade matemática na Grécia Antiga. Pouco se sabe sobre sua vida. Não se tem conhecimento ao certo do século em que ele viveu. Mas o que sabemos de Diofanto é sobre a sua grande atenção à equação do primeiro grau. O principal tratado de Diofanto conhecido, e que ao que parece só em parte chegou até nós, é a Aritmética. Era um tratado caracterizado por um alto grau de habilidade matemática e de engenho, pelo que pode ser comparada aos grandes clássicos da primeira idade alexandrina, ou seja, da época de ouro da matemática grega. No entanto, quase nada tem em comum com esses, ou, na verdade, com qualquer matemática grega tradicional. Representa essencialmente um novo ramo e usa um método diferente. Daí, a época em que possivelmente Diofanto viveu vem se chamar Segunda Idade Alexandrina, conhecida por sua vez por Época de Prata da matemática grega. Diofanto, mais que um cultor da aritmética e, sobretudo, da geometria, foi um precursor da álgebra e, em certo ponto de vista, mais vinculado com a matemática. O Diofanto tem a ver com essa aula porque nós temos equações específicas de equações chamadas de equações diofantinas, onde trabalhamos uma relação entre x e y e observamos valores naturais para x e para y. O que interessa para agora é verificarmos exemplos de como vamos trazer esse conceito para a nossa realidade. Então, vamos pegar um exemplo de uma produção de linha. Essa produção vai funcionar da seguinte forma. Eu marco, por exemplo, no minuto, quantos de linha ela produz, essa máquina produz. Vamos supor que ela produz 2 metros a cada minuto. Ou seja, no primeiro minuto, essa máquina ela produz 2 metros, depois mais 2 minutos, ela vai produzir mais 4 metros, ou seja, a cada minuto ela produz 2 metros. Vamos verificar juntos a tabela e posteriormente representar os valores no gráfico para poder tirar um exemplo de função do primeiro grau. Acompanhem comigo então na tabela. Então nesta tabela o que vai acontecer, turminha? No primeiro minuto ela vai produzir 2 metros e assim por diante. A cada minuto ela produz 2 metros. O importante para a gente marcarmos na tabela alguns valores para podermos depois ir ao gráfico no plano cartesiano. Então temos 1 minuto 2 metros,
mais 1 minuto, mais 2, então fica 4 e assim vai. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8 e 10. Vamos agora pegar esses pares ordenados, par ordenado 1, 2, par ordenado 2, 4, par ordenado 3, 6, par ordenado 4, 8 e par ordenado 5 e 10, e representá-los no plano cartesiano. Então acompanhe comigo no plano cartesiano para verificarmos como vai ficar a representação geométrica desses pontos. Eu vou ter então os pares ordenados representados no eixo horizontal. O tempo, lembre-se, na parte horizontal vai quem é mais importante. E o tempo é mais importante que tudo. Deus é o único que é mais importante que o tempo. Tempo sempre vai estar na horizontal. Então qualquer gráfico de biologia, física, química, não importa qual seja a matéria, se o tempo está envolvido, ele vai estar na horizontal, porque ele é mais importante. Ok, pessoal? Quem é produzido? É produzida a quantidade em metros. Então eu vou colocar na parte vertical a produção. E assim aqueles 5 pares ordenados estarão representados neste plano cartesiano. Vamos fazer o seguinte, então, vamos traçar alguma curva que possa pegar todos esses 5 pontos ao mesmo tempo. Então vamos traçar essa curva. Olha só, a curva traçada resultou numa reta. Essa curva traçada resultando numa reta dá a ideia para a gente que posso daqui tirar uma função. Veja, é uma função do tempo na produção, porque se eu traçar verticais, cada vertical vai estar cortando esta reta em apenas um ponto. Como será a equação desta reta? Nós vimos uma dependência entre tempo e produção. E agora, como é que vamos tentar então verificar no gráfico como é que deve ser a equação que vai estabelecer para a gente o gráfico desta reta? Vem comigo, olha só. Eu percebo que a diferença, né, do tempo de 1 segundo, eu tenho uma diferença de 2 metros de construção ou de produção desta linha. Ou seja, a cada 1 minuto eu produzo 2 metros. Então eu faço uma diferença aqui, delta produção sobre delta tempo, igual a uma constante. E aí eu acho essa constante. Daqui eu tiro então uma equação que vamos chamar de equação do primeiro grau. E aí eu vou estar colocando este gráfico como sendo um exemplo de função do primeiro grau. Pode mandar bala, professor, que isso aí eu já peguei. Então, como deve ser a lei de associação de y igual a f de x para que o gráfico da função seja uma reta? Gente, como nós combinamos um pouquinho tempo atrás, nós falamos para vocês a respeito da relação da produção de linha pelo tempo. Então, nós vimos que aquela reta vai ser colocada como sendo uma função y igual a f de x do primeiro grau. Vamos agora, gente, ao gráfico de uma nova reta para certificarmos mesmo que esta reta vai poder ser representada por uma função do primeiro grau. Acompanhem comigo no gráfico. Então, tenho essa reta passando pelo ponto A, que é o par ordenado 2, 5, e pelo ponto B, cujo par ordenado é 4 e 9. Vou pegar um ponto P qualquer. A ideia de pegar um ponto P qualquer é você conseguir generalizar. Ou seja, se você se transforma num ponto, você se transforma num ponto. E você se coloca sobre essa reta. Então você vai subir na reta ou descer na reta. Esse ponto subindo na reta, ele vai representar aqui um par ordenado que está subindo. Ou descendo nessa reta também é um par ordenado que está descendo. Fixe esse ponto. Então vamos supor que eu fixei esse ponto aqui. O ponto P é o ponto fixo para a gente. Ótimo. Esse ponto P tem um par ordenado x e y. Se esse ponto P tem um par ordenado x e y, automaticamente eu vou perceber que a diferença do x e do x do B, da x menos 4, vai ser proporcional à diferença de y menos 9. Assim como x menos 2
vai ser proporcional a y menos 5. Então, igualando essa proporção, que vão ser iguais, automaticamente eu tiro uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau ou função afim. Vamos brincar um pouquinho com essa palavra afim? A função é dita afim porque ela é do tipo f de x igual a x mais b, onde a e b são coeficientes. O a é o coeficiente que acompanha x e o b é o coeficiente que não acompanha x. Tanto a quanto b são elementos do conjunto real, ou seja, o a pertence aos reais e o b também pertence aos reais. Só que o a não pode ser zero, porque a função f de x igual a x mais b é uma função do primeiro grau. Aliás, você sabe por que a gente chama a função do primeiro grau desta forma? Por que a função do primeiro grau? Porque simplesmente o x está elevado a 1. Então, se ele tivesse elevado a 2, seria uma função do segundo grau. Se ele elevasse a 3, seria uma função do terceiro grau. Como o x está elevado a 1, então essa função vai ser chamada de função do primeiro grau. Por que a gente chama ela de função afim? A gente chama ela de função afim porque ela está afim de passar no 0, 0. É brincadeira a ideia de estar afim de passar no 0, 0. Mas você nunca mais vai esquecer. Se o b é diferente de 0, a função é também chamada de função afim. Vamos pegar um exemplo e projetarmos este exemplo tanto numa tabela quanto num gráfico. Vamos pegar o seguinte exemplo. Y igual 3x menos 6. Então, para y igual a 3x menos 6, eu vou ter uma tabela e vou ter um gráfico. Na tabela, o que acontece? Eu vou ter o y como sendo 3x menos 6 e o x como sendo a abscissa, o domínio. Ela vai fazer com que exista a função y. Eu faço o quê? Substituo valores no lugar do x, 0, 1, 2, 3, assim por diante. Quantos números você quiser. Só que, para eu desenhar uma reta, eu não preciso saber mais do que 2 pontos. Bastam 2 pontos. Você pode fazer isso na sua casa. Pegue uma régua e tente fixar essa régua, né, na lousa. Ou tente fixar essa régua na parede. Ou tente fixar essa régua na folha. Se você marca essa régua com um só ponto, ela fica móvel. Você não consegue fixá-la. Você fixou um ponto, mas ela ainda está se movimentando. Para você fixar ela definitivamente, você necessita de mais um ponto. Ou seja, para determinarmos uma reta, basta que tenhamos 2 pontos. Mais do que isso é excesso. Menos do que isso é falta. 2 pontos são suficientes para você determinar esta reta. Aqui eu vou pegar 2 pontos. E sempre, gente, tente pegar 2 pontos pequenos. 0, 1, 0, menos 1 e assim por diante para os valores de x, cujas ordenadas ou cujas imagens serão obtidas ou na tabela ou no seu rascunho. Beleza? Vem comigo. Para x é 0, coloco no lugar do x0, fica 3 vezes 0, menos 6. Então o valor de y é menos 6. E para x é 1, coloco no lugar do x1, fica 3 vezes 1 menos 6 e a resposta vai dar menos 3. Então eu fiquei com 2 pares ordenados. O par ordenado 0, menos 6 e o par ordenado 1, menos 3. Pego esses 2 pares ordenados e vou para o gráfico no plano cartesiano. Marco o eixo x na horizontal, marco o eixo y na vertical e coloco esses 2 pares ordenados neste plano. Acompanhe comigo para ver o gráfico como é que fica. Então eu tenho lá 2 pares ordenados. Para x igual a 0, vou ter y igual a menos 6, marco o primeiro ponto, cujo domínio é 0 e cuja imagem é menos 6. E marco o segundo ponto, quando o domínio for 1 e a imagem for menos 3. 2 pontos são suficientes. Trace uma